Então, cara, com todo o respeito e admiração, carinho que eu tenho pelo meu querido professor Olavo de Carvalho, querido professor, querido amigo, né? Um gênio filosófico, um gênio científico, um grande escritor, um grande professor, né? Uma pessoa de um coração enorme. Ainda assim, é necessário fazer uma observação, né? Não em relação ao professor Olavo. De um lado temos o professor Olavo de Carvalho e do outro temos seus alunos. Um exemplo aqui, tem Beatles e tem Beatlemania. Eu gosto dos Beatles, gosto das músicas dos Beatles, mas eu detesto a Beatlemania, que só estraga tudo. Bom, o grupo que compõe os alunos do professor Olavo de Carvalho pode ser dividido em dois subgrupos, no meu entender. Aqueles dos estudantes sérios, entre os quais também se encontram excelentes escritores e professores, ou aqueles que, como eu, são só estudantes, né? Estudantes medianos como eu, né? Eu, pelo menos, não tenho a pretensão de ser professor nem escritor, apenas de estudar e entender coisas, e, né, que isso tudo tenha uma ressonância, uma irradiação positiva na minha vida, né, nas minhas decisões. Não estou aqui vendendo cursinho, nem bancando o intelectualzinho superior. Mas, do outro lado, né, no outro subgrupo dos alunos do professor Olavo, estão aqueles que se chamam papagaios. E é claro que entre esses papagaios também existem bons professores, escritores e tal. E por que eu estou dizendo isso? Bom, recentemente, desde o falecimento do professor Olavo, surgiram alguns canais em homenagem a ele e que ficam, vamos dizer, canais pelo YouTube e que publicam trechos de aulas dele, né? E acho que, se não me engano, é no tal do Olavo Red Pill, publicaram um vídeo do Olavo explicando os erros e as mentiras do René Guénon. Então são trechos que pegaram de várias aulas dele, de vários momentos aí, né, do curso dele, e reuniram num todo, numa única peça ali, sonora, meio que dando nesse todo orgânico, quase como se fosse uma espécie de aula única, uma única aula do professor Olavo falando, né, criticando o René Guénon, né? E eu percebo que muitas vezes se coloca isso, dando a entender que o professor Olavo passou a vida dele combatendo o René Guénon como ele combate o Karl Marx, por exemplo. Como ele combateu o Karl Marx, né? E não é verdade. Porque esses mesmos, como eu digo, cara, o Olavete, quando ele é papagaio, quando ele só está ali repetindo o que o professor Olavo fala, ele, de fato, ele está desinformado, né, sobre a obra do próprio professor. Porque se você somar aqui todos os elogios e o reconhecimento que ele expressa, né, ao René Guénon e à sua obra, né, vamos dizer assim, produziria, né, editaria um vídeo ainda muito maior do que esse, falando sobre os erros e mentiras dele, entendeu? Você tem que considerar os dois lados. Ele falou dos dois lados. A obra do René Guénon, bem como de outros metafísicos, ali, Chuon, Maraswamy, entre outros, ela tem um peso muito importante na vida intelectual, na formação intelectual do professor Olavo, né? Só que esses caras parecem desconhecer isso, né? E isso não é honesto. E eu digo isso também porque recentemente, né, eu estou retomando esse assunto, porque recentemente eu também critiquei o professor Rodrigo Gurgel, porque numa atitude soberba, arrogante e desonesta, né, vamos dizer, tentou desmoralizar o René Guénon e ainda se escorando na opinião de Bernardo Kister, que para mim, além de ser um papagaio, é uma piada, né? Mas enfim, eu soube disso, né, dessa atitude do senhor Rodrigo Gurgel pelo Facebook, lá naqueles stories, né? Todo mundo está querendo bancar o oráculo, né, pelo Facebook agora. Então você tem lá, vamos às perguntas. Alguém perguntou sobre a obra de René Guénon para o senhor Rodrigo Gurgel e ele respondeu daquele modo soberbo, arrogante e desonesto. Ele não citou a fonte, ele falou como se ele tivesse chegado àquela conclusão, que o René Guénon é só agente islâmico, né?
Na verdade, o professor Olavo chegou a essa conclusão mais recentemente. E ele nunca invalidou a obra do René Guénon por conta disso. Ao contrário, ele recomenda muitos livros dele, inclusive aquele Símbolos da Ciência Sagrada. E eu duvido que Bernardo Kister ou Rodrigo Gurgel sejam capazes de chegar ao estilo, né, do René Guénon na escrita. Então é claro que, não, obviamente, o senhor Rodrigo Gurgel é um excelente professor na área de criação literária, um excelente escritor, um excelente crítico literário, mas ele não é filósofo nem metafísico, né? O Bernardo Kister, quando muito, é um bom jornalista. A mim ele não tem nada a dizer, sinceramente. Quando ele dava cursos lá sobre o aborto, né, obviamente contra, né, combatendo o aborto, ele era bom. Aqueles cursos eu recomendo. Agora, Bernardo Kister, filósofo, Bernardo Kister bancando teólogo, aí, sai fora. Jamais. Cara, eu só sou um estudante medíocre, mas né, também não sou tão bobo assim, que eu vou levar a sério isso aí. De qualquer maneira, eu acho importante tocar nesse assunto. Né? Por quê? Porque a obra do René Guénon é importante. É claro, você tem que ter cuidado. O professor Olavo percebeu, né, vamos dizer, adentrando mais nas carnes, nas densas carnes ali da escrita guénoniana, ele percebeu isso e é óbvio que ele chamou a atenção de forma urgente sobre isso. E essa chamada de atenção dele é indispensável, você tem que levar em conta. Mas agora jogar fora o cara, não. Como fazem esses papagaios, né? Então parece assim, tem alguns olavetes aí, cara, quiçá triste, né, reconhecer. A maioria deles, esses caras não lêem, esses são preguiçosos. Eles ficam assistindo as aulas do professor Olavo, é só tudo auditivo ou visual. Eles não conseguem pegar um livro e ler. Então eles ficam ouvindo e repetindo, arrotando, entendeu? E às vezes mesmo um cara, um excelente, que é um cara de um quilate intelectual como o senhor Rodrigo Gurgel, é capaz de cometer uma burrice dessa. Então é óbvio que você tem que prestar atenção, né? Quem entende de René Guénon no Brasil é o professor Olavo, no meu entender é só. Então quer entender René Guénon, procure os escritos do professor Olavo a respeito do autor e depois o leia. Não vá se escorar em Rodrigo Gurgel e em Bernardo Kister, que esses caras estão apenas, muitas vezes, só papagaiando. Eles não são autoridades nesse tema, não é a especialidade deles. Então, fica aí a dica, né? E deixe de ser preguiçoso. Abra os livros do professor Olavo, bem como de outros autores, e vá aprender coisas. Não fique só ouvindo, né, e arrotando, papagaiando.